Olá pessoal, aqui é Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar sobre a reforma da Previdência e como ela vai ser aplicada e vai afetar a vida dos militares das Forças Armadas. Então, nesse vídeo aqui eu gostaria de dar a minha opinião sobre esse tema, que é um tema bem polêmico, um tema que vem sendo discutido aí frequentemente no Congresso, que vem sendo falado aí nos jornais, na internet, e muitos jovens que me acompanham aqui no canal e também lá no Instagram têm me perguntado, têm perguntado sobre a minha opinião sobre esse tema. É um tema, como eu falei, bem polêmico. Muitos militares que ainda estão na ativa não expõe a sua opinião de forma pública, obviamente porque o militar que está na ativa ele não pode expor a sua opinião sobre temas polêmicos como esse de uma forma pública, né? Se você não me conhece, eu sou oficial, atualmente sou oficial da reserva não remunerada do Exército Brasileiro. Agora no ano de 2019 eu pedi demissão do Exército Brasileiro. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico as minhas razões, os meus motivos para ter feito isso. Basicamente, sempre que me perguntam, eu falo que eu decidi sair, abandonar a minha carreira no Exército Brasileiro para ter mais tempo para me dedicar à minha família, aos meus negócios e aos meus alunos. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, dá uma olhada. Eu quero falar um pouco sobre esse tema porque eu, obviamente, participo de muitos grupos no WhatsApp, grupos aí que tem diversos militares que ainda estão na ativa, e o pessoal normalmente comenta bastante sobre esse tema, falam muito sobre isso. Como eu falei, o militar que está na ativa ele não pode se expressar de maneira muito pública, e a gente sabe que isso tem muito a ver também com a disciplina do militar. O militar das Forças Armadas ele é um militar normalmente muito disciplinado, e essa própria disciplina, infelizmente, que ela foi sendo utilizada nos últimos anos, nos últimos governos, aí, principalmente os governos esquerdistas, para tirar um monte de benefício, tirar um monte de coisa que existia na carreira militar, com o pretexto de que os militares também deveriam fazer certos sacrifícios. Inclusive, isso vem sendo falado atualmente, que os militares eles têm que fazer sacrifícios. Então, eu acredito que se utilizou-se muito, com muita má fé, dessa disciplina que os militares têm para tirar coisas que eram direitos dos militares. Então, muitos militares, principalmente os militares que a gente chama ali, de militares do baixo clero, então os praças, os oficiais subalternos, os oficiais intermediários, não comentam muito sobre esse tema ou não tem muita voz para falar sobre isso, tá? Publicamente. Então é uma discussão que normalmente é feita nos altos coturnos, como a gente chama, nível generalato, nível Brasília. A tropa mesmo, ela não tem uma voz, algo ou alguém que expresse a sua opinião. Por quê? Porque não pode, por conta do regulamento, dos regulamentos disciplinares do Exército, e também por conta da disciplina. Mas eu elenquei aqui, tá, pessoal, algumas coisas que eu acho que são cruciais para que a gente entenda melhor esse tema. Em primeiro lugar, eu visualizo a reforma da Previdência como sendo uma reforma extremamente necessária para o futuro da nossa nação. A Previdência, da forma que ela está hoje, ela já levou, na verdade, o nosso país para o buraco. Então, a Previdência nada mais é do que um esquema de pirâmide onde as pessoas colocam dinheiro, nas pessoas que trabalham, elas estão colocando dinheiro, e aquelas pessoas que não estão mais trabalhando, já passaram da sua fase ativa, estão aposentadas, elas tiram dinheiro dessa pirâmide. O problema, ou um dos problemas, é que cada vez mais a população brasileira ela está envelhecendo, ou seja, mais pessoas estão ficando inativas, portanto precisam tirar dinheiro, e menos pessoas estão colocando dinheiro. Ou seja, é um esquema de pirâmide que vai quebrar. Na verdade já quebrou, A gente tem estados aí, por exemplo, que as suas previdências privadas, elas já quebraram. Então é um esquema de pirâmide, certo? E precisa sim ser reformado, isso é fato. Agora, eu queria analisar algumas características particulares, peculiares da carreira de um militar, da vida de um militar, para que a gente entenda que sim, os militares eles têm que fazer sacrifícios, eles são cidadãos brasileiros, eles têm que contribuir com a sociedade também mais esse sacrifício. Mas vamos analisar aqui algumas características da atividade militar para ver se realmente o militar ele já não, de repente, faz sacrifícios até demais
pela sua nação. Vamos analisar se realmente, antes da gente tirar, né, de exigir esse sacrifício dos militares, a gente não teria que exigir sacrifícios tão grandes ou maiores de políticos, por exemplo, de juízes, né, de outros funcionários públicos, de cargos, de outros funcionários públicos concursados e de cargos comissionados que recebem salários estratosféricos. Será que a gente não teria que, por exemplo, repensar nas verbas de gabinete, nas verbas indenizatórias que os nossos deputados, que os nossos vereadores recebem para exercer a sua atividade parlamentar? Será que a gente não teria que pensar em tudo isso, tá, antes de exigir mais esse sacrifício dos militares? Eu estou aqui trazendo uma reflexão para vocês. De repente você acredita que não, você não concorda comigo, de repente você concorda, tá? É importante que nós dialoguemos sobre esse tema. Então eu vou falar aqui sobre algumas características da atividade militar, por exemplo, desigualdade salarial. Então hoje, né, o salário dos militares ele está totalmente desequilibrado com o que é praticado em outros cargos públicos. A gente tem, por exemplo, subtenentes, que são militares que se formaram em escola de formação de praças de sargentos, no caso do Exército, a escola de sargento das armas, militares que têm aí cerca de 25, 30 anos de serviço e que hoje, atualmente, recebem um salário que a gente pode equiparar, por exemplo, com alguns cargos de nível médio que existem no nosso país. Então, um jovem de 18, 19 anos presta um concurso que exige nível médio e ele vai receber basicamente a mesma coisa que aquele subtenente que tem 25 anos de serviço à sua nação recebe. Não existe demérito nenhum para esse jovem de 18, 19 anos que passou no concurso. Ótimo, perfeito. Tá? Ele passou no concurso, ele tem o mérito dele. Agora, será que isso é certo com esse subtenente? Tá? Será que esse desequilíbrio salarial não teria que ser revisto antes da gente exigir sacrifícios maiores, sacrifícios necessários dos nossos militares? Então vamos seguir aqui. Lógico, a gente tivemos alguns aumentos salariais nos últimos anos. E aí, normalmente, a mídia, ela fala, os militares tiveram aumento de 20% no salário, militares tiveram aumento de 30%. Só que se você for analisar esses aumentos, eles foram feitos em parcelados em anos. Ou seja, os militares, na verdade, por vezes, tiveram aumentos que foram menores do que a taxa de inflação praticada no Brasil. Ou seja, o militar, na verdade, ele perdeu dinheiro. Tá? Então isso tem que ser analisado também. Esse desequilíbrio salarial, tá? Esse ajuste precisa ser feito. Talvez, né, antes da gente pensar em exigir sacrifícios dos militares. Mas vamos seguir aqui. Tá? Plano de carreira principalmente dos praças, ele não é um bom plano. Tá? Então a gente tem, por exemplo, um terceiro sargento que se forma na ESA, que ele demora aí quase uma década para ser promovido a segundo sargento. Tá? Então esse plano precisa ser revisto. O militar que se forma na ESA, hoje ele sai com um diploma de nível tecnólogo. Se isso não for revisto, cada vez mais sargentos do Exército Brasileiro abandonarão a força para prestar concursos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, auditor da Receita Federal. E esses militares não estão errados, porque todo mundo tem direito de procurar o que é melhor para si e para sua família. Tá? Então, a força, o governo precisa ver isso, porque senão cada vez mais vai perder. As Forças Armadas vão perder quadros extremamente capacitados para outras instituições ou para o setor privado. Tá? Então vamos lá. O militar ele não tem adicionais como, por exemplo, de insalubridade e periculosidade. Eu, por exemplo, já fui para operações com o meu pelotão, onde nós passamos uma semana, 15 dias, bebendo água de rio. Tá? Bebendo água de rio. Então a gente pegava o clorinho, botava lá, bebia água de rio, dormindo em rede, tá? Levando chuva, carregando mochila pesada, certo? Esse tipo de coisa não é compensado financeiramente para o militar e deveria ser. Afinal de contas, né, a gente tem, por exemplo, outras instituições, né? Por exemplo, a gente pega aqui Polícia Federal. O policial federal, para ele trabalhar, e isso eu falo porque eu já atuei em diversas oportunidades com Polícia Federal, com bombeiro, com Polícia Civil, com Polícia Militar. O policial federal, quando ele vai para uma operação, ele só vai se ele estiver recebendo diária.
tá? Normalmente é assim. O militar não. O militar ele não recebe diário, tá? Lógico, em algumas operações sim, mas se dá preferência para pagar 2% para o militar. Então, quando o militar está na missão, ele recebe 2% ao dia. Ah, beleza, ótimo. Só que o soldado, quando ele está na missão, ele não recebe auxílio transporte. Deixando de receber auxílio transporte, que é o valorzinho que ele ganha para pagar a passagem de ônibus dele para ir para o quartel, deixando de ganhar esse auxílio transporte para ganhar uns 2%, na verdade, muitas vezes ele está perdendo dinheiro. Ou seja, para o soldado, é pior ele ir para uma missão porque ele deixa de ganhar o auxílio transporte e passa a ganhar 2% ao dia. Tá? Então essas coisas têm que ser revistas, essas coisas têm que ser pensadas, têm que ser analisadas. Tá? Porque antes de se exigir um sacrifício maior para os militares, a gente tem que ver o que os militares já estão fazendo. Vamos seguir. Insalubridade não existe, periculosidade. Né? Periculosidade. A gente tem diversas operações hoje em dia que o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica estão cumprindo, missões extremamente perigosas. E por que o militar não poderia receber um adicional periculosidade, como em outras instituições? Tá certo? Então, isso tem que ser revisto também. Isso foi perdido ao longo do tempo. Beleza? Auxílio moradia. O militar ele não tem auxílio moradia. Ah, mas ele tem o PNR, que são aquelas casas onde o militar pode morar. Beleza, só que o que acontece? O oficial, normalmente, ele espera entre 1 e 2 anos para pegar uma casa no PNR. Um praça, um sargento, espera entre 2 e 4 anos para pegar um PNR. E quando pega o PNR, normalmente o militar... Normalmente não. O militar, ele paga 5% do soldo dele. Então o PNR não é de graça, o militar ele paga. É um valor abaixo normalmente do que é praticado no mercado imobiliário, mas é um valor considerável. Então o militar ele paga. E esse período que ele fica esperando a casa, ele paga aluguel. E esse aluguel não é compensado. O militar está sendo o tempo todo transferido pelo Brasil. Ele muitas vezes não compra uma casa em uma cidade, porque ele vai ser transferido para outro lugar depois de 2, 3, 4 anos. Tá? E ele tem que viver de aluguel. E isso ele tira de onde? Tira do salário dele. Enquanto um deputado federal, que serve lá em Brasília, recebe um auxílio moradia ou então um apartamento funcional para morar. Tá certo? Então por que isso aí não tem que ser um sacrifício também exigido dos nossos deputados? Por que só os militares têm que ficar fazendo sacrifício? Vamos continuar. Cargas altíssimas de trabalho sem hora extra. Então serviço que o militar vai, formatura que o militar tem que chegar mais cedo e sair mais tarde, missãozinha pequena, tá? Que quando você vai ver, né, se você juntar essas missõezinhas pequenas, de levar material em tal lugar, de viajar para tal lugar, quando você vai pegar essa carga horária e juntar, você vê que o militar, na verdade, em 30 anos de serviço, ele não trabalha 30, ele trabalha 40, 45 anos. Porque a carga de trabalho do militar normalmente ela é muito grande. Então o militar ele chega no batalhão quase todo dia ali, por volta de entre 6h30 e 7 horas da manhã, e vai sair 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, às vezes mais, tá de serviço, final de semana, feriado, carnaval, final do ano, Natal. Então isso faz parte da vida do militar. Por que isso não pode ser compensado de alguma forma, financeiramente falando? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Não sei se você sabe, mas em muitos batalhões brasileiros falta comida no rancho. Tá? Falta comida no rancho. A gente já teve. Isso nos últimos anos vem melhorando. Mas a gente teve episódios há 2, 3 anos atrás onde os militares tinham que comer ração durante o expediente. Então o rancho, o refeitório do batalhão, pegava ração operacional e fazia um rancho, né, para os militares. Tá? Então isso é uma coisa que precisa ser vista. Isso é uma coisa que precisa ser vista e precisa ser falada. Precisa chegar a isso lá em Brasília. Não sei até que ponto isso chega lá. Tá? Falta combustível em muitos batalhões. Tá? Falta material de instrução. Eu, por várias vezes, tive que tirar dinheiro do meu bolso para comprar materiais que seriam utilizados em instruções para os meus cabos e soldados. E isso é feito basicamente em todas as instruções que acontecem no Exército Brasileiro. É muito difícil você ter uma instrução onde algum oficial ou sargento ou algum elemento ali da equipe de instrução não gastou algum dinheiro
Nem que seja 5, 10 reais para comprar uma pilha para um GPS que não tem na reserva de material, ou para comprar uma fita zebrada para melhorar ali a sua área de instrução, ou para comprar qualquer outro tipo de material, né? 5, 10 reais, 20 reais, 50 reais. Normalmente os militares da equipe de instrução fazem uma vaquinha, cada um dá 5, 10 reais. Mas, porra, isso sai do salário do militar. Será que isso é certo? Isso é certo? Eu acredito que não, tá? E é interessante que você entenda também o seguinte, os militares temporários, normalmente eles não têm tempo para se qualificarem. Então, o nível de missões, o nível operacional, normalmente ele é tão grande em alguns lugares do Brasil que o nosso cabo soldado ele não tem tempo para se qualificar, ele não tem tempo de fazer uma faculdade, ele não tem tempo de fazer um curso técnico, ele não tem tempo de fazer nada, de estudar num cursinho para fazer um concurso. Por quê? Porque ele está o tempo todo em missão. O militar, por exemplo, ele pode estar num PEF, num pelotão especial de fronteira. Lá, a internet é ruim e ele não consegue nem estudar. Tá? O militar, o sargento oficial de carreira, ele vai lá para o PEF, fica o ano inteiro no PEF. Antigamente recebia-se 2% ao dia durante o ano todo. Então o militar ele basicamente dobrava o salário dele para estar no PEF. Ou seja, ele levava a família dele lá para o meio do mato e fica morando lá no meio do mato, no PEF, tá? Para receber 2% ao dia. Hoje em dia não é nem o ano todo, é só metade do ano que o militar recebe 2% ao dia. Tá? Então, sacrifícios já vêm sendo feitos pelos militares há muito tempo. Isso aqui que eu elenquei para falar para vocês é só um pouco do que é falado no baixo clero dos militares. Tá? Isso é só um pouco. Se eu fosse ficar falando aqui tudo que é falado, a gente ia dar meia hora de vídeo, ia estar aqui com quase 20 minutos. Então, será que isso não tem que ser levado em consideração? Porque ninguém fala isso. Eu acredito que ninguém está falando isso lá para os altos coturnos, para os generais, para o presidente da República. Vamos cortar na carne todo mundo? Vamos cortar na carne do presidente, vamos cortar na carne dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos deputados estaduais. Vamos cortar na carne de todo mundo? Porque se exige que o militar corte ainda mais a sua própria carne. E vão fazer, tá? E vão fazer. Se for necessário fazer mais esse sacrifício, os militares vão fazer. Tá? Por quê? Porque os militares são extremamente disciplinados. Agora, né, vamos fazer uma coisa justa. Por quê? Eu entendo que o governo está negociando com a base aliada, com a oposição, está fazendo negociações e muitos querem que os militares realmente entrem nesse pacote de sacrifícios. E ele tem que ser feito. Agora, e essas disparidades aqui? Elas não teriam que ser corrigidas também? Beleza? Então, um alerta aqui, eu espero que esse vídeo realmente seja visto por pessoas, por futuros militares, por militares, tá certo? E deixa aqui embaixo a sua opinião, fala o que você achou, deixa o seu comentário, se você curtiu o vídeo, ó, dá o seu joinha aí, beleza? Porque esse é um tema que a gente tem sim que discutir bastante. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, eu posso fazer outros vídeos falando sobre isso. Tá? De repente a gente faz outros vídeos falando sobre tópicos específicos desses aqui que eu citei, porque isso aqui tem muita coisa que a gente poderia falar. Beleza, pessoal? Então, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.